O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Ok, mais um programa de uvas e personalidades. Hoje com uma personalidade, lá está, uma referência de marketing humanizado. Caroline Castanho. Uvas e personalidades. Obrigado por teres vindo ao meu programa, Caroline. Obrigada. Explica-me uma coisa, para quem não te conhece, que é difícil, tá? Mas assim, quem é Caroline Castanho? Caroline Castanho é uma pessoa comum, apaixonada por pessoas. Eu gosto muito de frisar isso, o quanto eu tenho paixão por entender e conhecer melhor as pessoas. E eu sou muito curiosa, gosto sempre de conhecer coisas novas e sempre em busca de novidades, de tendência. É uma pessoa que gosta muito de viver, apesar de ter aqueles surtos de vez em quando, né? A gente estava conversando um pouquinho antes e eu estava falando pra ele, eu sou uma chorona. Então, eu acho que essa é a Caroline, assim, tem muito amor por pessoas, pela vida e por aprender mais. Como é que surgiu essa questão de quereres aproximar o empresário do funcionário? Como é que tu chegaste a ver esse lapso onde tu pudesses encaixar com esse diferencial? É engraçado, a gente sempre comenta assim, as pessoas no meio do empreendedorismo comentam muito que, geralmente, quando a gente decide criar algo, é porque já sentimos aquilo na pele. E eu trabalhei dentro de empresas onde eu sofria mesmo na pele essa questão de nunca ser ouvida pelo meu gestor, de não ser entendida, às vezes não estar no cargo que eu tinha habilidades e ele não percebia. Então isso gerava uma frustração que fazia com que, vou fazer só meu trabalho aqui normal e ponto final. E quando eu comecei a perceber isso, eu decidi trabalhar por conta própria. Eu não queria mais. Só que não foi nesse momento que eu entrei com o marketing humanizado. Eu sabia que eu queria algo a mais, que pudesse trazer um pouquinho mais desse relacionamento de gestores e colaboradores. Até porque quando se fala em empresa, a empresa ela não é feita só pelos gestores. Ela é principalmente trabalhada pelos colaboradores, né? Então, quando eu comecei a empreender, eu fui trabalhando com várias empresas como influenciadora. Na época eu larguei o meu emprego, fui trabalhar como blogueira mesmo, era do look do dia. E eu via muitas falhas dentro da comunicação. Eu percebia que tinha estratégias que às vezes se você aplicasse de forma simples, como trabalhar a empatia dos seus colaboradores, já poderia transformar uma empresa. E aí foi quando eu comecei a me jogar nisso. Então, toda vez que eu criava uma estratégia de marketing, de publicidade para alguma empresa, eu colocava esse lado mais humano nas minhas estratégias. Começou a dar muito certo, as empresas começaram a ter resultados, e aí eu criei um método para trabalhar o marketing humanizado, que hoje as pessoas começaram a falar mais sobre esse termo, mas não era muito comentado. Agora que as pessoas começaram a falar, mas o método eu que criei. Nós estávamos a falar há pouco, de alguma forma, há uma chamada para fora de Curitiba para essa especialidade. É assim, tu tens considerado Curitiba um desafio para esse diferencial que tu queres apresentar? Sim, a gente comenta muito assim, a digitalização, a pandemia, ela acelerou muito a digitalização. Então as pessoas, principalmente em grandes metrópoles, né, em grandes cidades, as empresas elas querem acelerar ainda mais esse processo digital. Só que quando eles querem acelerar esse processo digital, eles acabam pecando na comunicação, na autenticidade, eles não conseguem mais transmitir sentimento para o cliente, para os colaboradores. Então, aqui ainda percebo uma certa dificuldade, porque teve uma aceleração grande do digital, e aí entra o desafio, como é que eu vou humanizar algo que está se transformando muito digitalmente, né? E aí esse desafio que trava um pouquinho ainda as empresas de entenderem que você consegue se digitalizar e ao mesmo tempo ter uma comunicação mais humana. E que é isso que vai ser o diferencial futuramente. Então podemos dizer que Curitiba é muito digital? Está se digitalizando muito rápido. Curitiba tem um ponto muito positivo. Vocês se adaptam muito fácil às mudanças. Eu percebo assim que as mudanças acontecem rapidamente, as empresas se adaptam, as empresas querem trabalhar o que tem de novo no mercado.
Só que quando as pessoas elas se adaptam muito rápido, muitas vezes ficam falhas do processo que o consumidor ainda não acelerou tanto. Então, vocês estão à frente, é muito legal isso. Eu falo vocês, mas eu nasci aqui em Curitiba também, né? Então, sou uma curitibana, né? Estão à frente também, mas ao mesmo tempo acaba que não dá tempo para o processo seguir essa construção como deve ser feito. Então é assim, tu podes dizer que... Uma pergunta, agora sim, vamos mais intimista. Como é que tu consegues enquadrar num ambiente difícil entre o ambiente entre empresário e funcionário, tá? Numa empresa, sendo escorpião e não traz esse ambiente de eu quero dar uma ferroada? Como é que tu consegues pisar no neutro? Como é que tu consegues estar ali na terra de ninguém? Eu posso confessar algo aqui? O escorpião, ele não consegue não dar uma ferroada, então não tem como, tá? Tem vezes que é até engraçado, assim, depois que eu pego uma certa intimidade, né, com a empresa que eu trabalho, eu brinco com os gestores, eu falo assim, olha, eu vou puxar a sua orelha, eu vou te tirar daqui, porque não tá dando, é eu que vou te demitir, sabe? Mas a gente precisa, é que assim, quando você se coloca como um dos pilares da humanização, é o relacionamento, e dentro do relacionamento a gente fala muito da empatia, estar ali junto com os colaboradores, sentir o que eles eu sinto o que eles estão sentindo, né? Eu já senti o que eles estão sentindo hoje, porque eu já fui uma colaboradora. E hoje, estando na pele também de uma gestora, a gente consegue entender um pouquinho a dor de cada um. E o processo de humanização, essa consultoria que eu faço dentro das empresas, primeiro eu fico muito próximo a todos os colaboradores. Então o processo ele passa por ouvir todos. Geralmente a gente ouve por setores. Eu vivencio um pouquinho do que eles estão vivendo, de como é o trabalho deles. Eu gosto de falar assim, eu trabalho em todas as empresas, porque eu gosto de estar lá dentro. Eu gosto muito de trabalhar com o que eles trabalham, fazer o que eles fazem, para depois levar essas falhas para o gestor. Então, quando eu chego a levar essas falhas para eles, e eu entendo o lado do gestor também, acaba que eu já sei a dor do colaborador e sei o porquê que o gestor não está conseguindo atender essa demanda. Então, é mais fácil de encontrar uma solução. Se eu ficasse somente trabalhando com os gestores ali, em cima, só no administrativo, eu não ia sentir o que o colaborador sente. Então, essa questão de ouvir o seu colaborador, ouvir o seu cliente, muitas vezes eu me torno cliente de quem eu atendo, e depois também estar ao lado dos gestores é o que faz com que a comunicação fique mais neutra. Tu usas bastante o Instagram. Como é que tu utilizaste esse caminho das pedras para que as empresas chegassem até ti? Então, como eu comecei como influenciadora, né? Eu comecei como blogueira, falando de look do dia, e aí eu percebi que não era. Não gosto muito de me arrumar, mas não era o que eu queria para mim. Logo depois, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, então. Logo depois, eu abri uma agência de influenciadores digitais, porque eu sentia a necessidade de ter alguém falando de mim, me vendendo para as marcas, e não tinha isso. Então, eu abri uma agência de influenciadores. Quando eu abri essa agência, eu comecei a trabalhar muito com ego. Desculpa os influenciadores, mas nesse meio tem os que são maravilhosos, tem alguns que acabam tendo um pouquinho mais de ego. Esse mundo da fama, né, ele traz isso. E aí eu falei, não. Como escorpião, não dá pra mim, eu vou brigar com todos eles, eu vou dizer, você senta lá que não é seu momento. Dá a ferroada. Vou dar a ferroada, né? Então eu não ia conseguir ter equilíbrio. E aí eu passei a ideia pra frente, uma empresa comprou essa ideia, e quando eu comecei a trabalhar mesmo com marketing foi quando eu me encontrei. As pessoas já me conheciam pelos trabalhos de blogueira, porque como blogueira eu criava as ideias e vendia as ideias, eu não vendia a Carolyn blogueira. Então, toda vez que eu ia trabalhar com uma empresa, eu dizia assim para ela, olha, eu fiz esse projeto para você. Eu vou dar o exemplo da Philco. Eu trabalhei com a Philco uma vez, eu tinha só 7 mil seguidores na época, e a Philco uma empresa gigante. E aí eu lembro que eu pensei, como que eu vou conseguir que a Philco monte toda a minha casa? Né? Com 7 mil seguidores, eles não precisam de mim, eles têm aí uma visibilidade gigantesca. Então, eu criei um projeto de marketing e falei, ó, tá aqui, eu posso entregar isso aqui para vocês. A menina nova, que eu tinha 18 anos, acabou de casar, quer montar a sua casa e quer buscar um diferencial. O diferencial é a Philco. Mandei para eles todo o projeto pronto. No outro dia eles me responderam e eles montaram toda a minha casa. Então assim, uma menina com 18 anos, só 7 mil seguidores,
sem relevância nenhuma, entre aspas, no mercado ainda, já deu uma ideia que deu resultado, ali eu me senti, sou super confiante, né? E isso é em Curitiba? Isso, eu morava em Santa Catarina, mas a Philco foi aqui. Eu vim para Curitiba, inclusive. Eu vim aqui para um evento deles, conheci o pessoal do marketing, foi incrível, assim. Então, eu sempre tive visão. Essa visão de não ser só a Caroline, querer ser a Caroline que trabalhava trazendo outras ideias, foi o que foi me diferenciando. Hoje, as pessoas já conhecem porque eu comecei a participar muito de eventos corporativos. Eu sempre gostei, desde novinha, de estar do lado das pessoas mais velhas. Eu nunca me encaixei nas meninas da minha idade, sabe? E gosto delas. Tenho amigas da minha idade, assim. Tenho muitas amigas empreendedoras que eu admiro muito. Mas eu sempre quis estar com as pessoas que já estavam lá, sabe? Porque eu sempre me imaginei lá. O lá, pra mim, ainda não chegou, vai chegar. Mas eu acho que esse foi o diferencial, foi ter essa visão e querer estar sempre com quem era muito mais do que eu, para que eu pudesse aprender. Ou seja, uma pergunta que eu ia fazer a ela é assim, como é que surgiu o clique? Ela já explicou tudo. Mas uma coisa, de alguma forma nós somos exemplo ou influência para alguém. Diz-me uma coisa, quem é que tu puxaste um exemplo ou quem é que tu possas dar um exemplo que já foi ou já sofreu uma influência do teu know-how? Alguém que, olha, ele faz umas perguntas assim. Nós queremos conhecer a Caroline. Então, é até meio, eu diria assim, eu comentei com você, né, que fizeram uma pergunta, eu dei uma entrevista para uma revista e depois até eu vou te mostrar. Tem uma pergunta exatamente assim, quem é a sua maior influência? Em quem você se inspira? E eu falo para as pessoas, não entendam como um tom de arrogância, sabe? Mas eu não tenho uma pessoa assim que eu diga, essa daqui é a minha maior inspiração. Eu sempre comento muito que quando eu era criança, eu era de uma religião onde a gente saía de casa em casa para falar da Bíblia. Então, eu acho que o meu amor por pessoas veio daí, porque eu amava fazer esse trabalho voluntário, sabe? Era um trabalho de casa em casa, falando da Bíblia, ensinar as pessoas. E quando eu via, muitas pessoas a gente até ensinava a ler. Então, quando eu via, assim, a pessoa tendo resultado do que eu estava ensinando para ela, aquilo, falando assim, já me enche o coração, sabe? Então, eu acho que a minha vontade de continuar nesse caminho veio da religião que eu pertencia. Mas uma influência, assim, eu acho que é muito difícil. Ou seja, não encontraste ninguém ainda. É difícil, eu acredito que seja difícil. Mas não encontraste ainda nenhum jovem ou jovem empreendedora que dissesse assim, obrigado por me teres aberto os olhos. Ainda não? Ainda não. Ou seja, só empresas mesmo. Empresas e empresários, assim, eu sempre estive muito no meio de empresários por essa questão. Eu nunca quis, quando eu ia em eventos, estar nos melhores lugares. Eu sempre queria conhecer as melhores pessoas. Então, muitas vezes eu sempre falo isso, assim, a humildade, ela é muito importante nesse meio que a gente trabalha, sabe? Eu sempre ficava ali no meu cantinho, conversando, às vezes, com o garçom, falando como estava bom o atendimento dele, e dali ia surgindo outras oportunidades. Eu nunca fui a pessoa que, eu chego, eu quero sentar no melhor lugar, eu quero já ir lá falar. Não, eu sempre gostei de aprender. Então, quando eu comecei a ter essa visão de que se eu ficar aqui, nesses lugares, com essas pessoas grandes, eu não sendo nada nesse momento, eu posso aprender com eles e um dia estar conversando à altura deles. Essa sempre foi a minha visão, até hoje, eu gosto de estar. Então eu acabei fazendo muitos contatos e depois eu era convidada, Caroline, vamos comigo em tal reunião. Né? Tem uma pessoa lá em Santa Catarina que ele é o dono de um dos grandes eventos de moda e ele falou, vamos comigo uma reunião, eu vou te apresentar fulano. E aí foi crescendo esse network. E eu nunca tive medo de falar do que eu acreditava. Então, as pessoas acabaram me conhecendo por isso. Então, assim, hoje eu tenho um network muito, muito gostoso de trabalhar, sabe? Por trás, no off. No digital, as pessoas olham e falam, é a Caroline blogueira. Então, eu falo assim, eu tenho essa falha na minha comunicação, mas é muitas vezes também por escolha. Eu gosto muito de trabalhar no off. Eu gosto muito do relacionamento com pessoas. Gostas de ser o sal da terra? O que significa ser o sal da terra? Como um mortal que gosta de fazer um estrago que sem ele
nada faz a diferença. Sem dúvidas, sem dúvidas. Diz uma coisa, eu agora para finalizar, eu faço sempre 2 perguntas mais intimistas, tá? Vamos ver se ela está. É escorpião, tá? Mas vamos fazer um teste, para não levar a ferroada. Há uma frase ou algum livro que ainda hoje tu tenhas de cabeceira que diga assim, isto motiva-me todos os dias? O que motiva o meu trabalho principalmente. Hoje eu estou muito na minha área profissional, eu estou muito focada nisso. Área pessoal, vamos dar um spoiler aqui, gente, tá terrível. A área pessoal que eu digo de relacionamento de amor ali, ó. Mas na área profissional, assim, uma frase que me motiva, que eu criei também, é esqueça estratégias de marketing e foque em pessoas. Quando eu criei essa frase, um dia eu acordei e eu estava conversando com uma mentora, que aí eu busco pessoas para me ensinarem mais. Eu falei para ela, tá aqui. O meu trabalho é isso. Não adianta você trabalhar todas as estratégias de marketing que existem no mercado se o teu foco não for as pessoas que estão ali. Porque são pessoas que criam para vender para pessoas. Por mais que a gente esteja numa era muito agora, né, que cada vez mais aumenta essa digitalização, são pessoas no final das contas. Então essa frase me motiva todos os dias. Ok, agora vamos à última pergunta mais intimista. Um comum mortal conhece a Carolyn pela primeira vez. O que é que o comum mortal lê nos olhos da Carolyn? Que ela é muito intensa, extremamente apaixonada. Extremamente, assim, gente, eu falo, antes a gente conversou, né, sobre isso, eu comentei assim, eu tenho uma vontade de viver imensa e eu acho que muita garra. Não sei se eu posso comentar aqui, mas eu passei por um processo de depressão muito grande, de ficar na cama e não levantar nem para tomar banho, assim, sabe? Não tinha ânimo. Então, quando você passa por isso, você nunca mais quer chegar nesse fundo, né? Por questões de infância, que foi muito difícil a minha infância. Então, quando você se vê onde você estava e você vê que você passou por isso com muita dor, mas você está aqui hoje, eu acho que não tem nada mais que te motive, assim, sabe? Que é uma luta constante. É uma luta constante. Todo dia tem perrengues, todos os dias tem desafios. Mas aí quando você percebe todo o caminho, você fala, não tem mais como desistir, sabe? É continuar. Estávamos a falar nos bastidores com a Carolyn, e assim, uma das situações que eu adequei a personalidade da Carolyn, assim, em meia dúzia de palavras, foi um espumante brute, tá? Ou seja, subtileza do champanhe, mas tem aquela personalidade que... escorpião, não é? Ou ninguém seja, esquece. Não esquece, assim, não esquece, exatamente. Ou seja, é como o primeiro copo que se bebe de um champanhe brute, vem aquele travo de secura no retrogosto, mas assim, tu não te esqueces do brute. Está aí, Carolyn Castanho. Diz-me uma coisa, uma frase para aqueles jovens que ainda estão meio perdidos. O que é que tu aconselhas? Olha, a gente vai sempre estar perdido, sempre, porque ainda mais se você quer empreender, é um caminho que te abre muitas possibilidades, mas persistência é o que existe, assim, persistência e humildade. Eu sempre falo da questão da humildade. Eu acho que não existe nada mais bonito do que você saber onde você está, onde você quer chegar e não ter que passar por cima de ninguém para isso. Então, persistência e humildade é o principal para você que quer empreender, quer chegar no seu sonho, não desistir e saber que, assim, tem muitos desafios, mas a jornada ela é muito gostosa. Espumante brute e método champanoise. Roda, 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 mas quando sai a rolha, preparem-se. Carolina, obrigado por teres vindo ao meu programa. Tá? Obrigada. Assim, as tuas redes sociais vão passar todas aqui, lá em baixo. E agora, de seguida, vamos ver então mais um episódio de Trilhos e Cumes. Você está assistindo Uvas e Personalidades. Vira aí, ó. Ó, pode bater nela, afinal levanta. Folgado, hein, rapaz? Olha, você vê. Olha que coisa impressionante. Tá dormindo, ó. Pode bater nela, você tá achando que é mentira que eu tô fazendo, ó. Levanta, Tuti, ó. Não levanta. Poxa vida, é show de bola, Bidala. Show de bola, vida. Ô, Bidala, mas isso aqui é um paraíso, né, cara? Aqui é um paraíso, né? Graças Você não troca essa vida aqui por nada. Não. Por dinheiro, por cidade. Domingo é aqui. É de domingo a domingo, aqui tem a família aqui. E muitas coisas, vocês mesmos, muitos alimentos são produzidos aqui, aqui, né? Produz aqui. Tem o leite, né? Tem a galinha, tem o porco, tem o peixe.
Puxa vida, hein? Tem mandioca, né? Planta verdura, Você tá de parabéns. planta morango. Tá de Tem tudo. parabéns, viu? Graças a Deus. Não tem roubo, não tem nada, que só tem paz. É maravilha. É, coisa chique. Vem aí, o programa Arte e umas coisinhas a mais, com Zequeu Domingues, na sua telinha. Apoio Brasil Lá, o marketplace que veio para ficar. TV Estação Online, A TV conectada em você. Sejam bem-vindos à macarronada italiana Famiglia Gobato. Acessibilidade, higienização preventiva, almoço à la carte, self-service, delivery e retirada, variedades de massas artesanais sem conservantes e com ingredientes de altíssima qualidade, saladas e acompanhamentos de molhos, cortes especiais de carnes, sucos naturais, vinhos nacionais e importados. À noite, que tal uma bela pizza? Com ingredientes selecionados. Forno na temperatura certa. Porções e muito mais. Rua Olavo Bilac, 252, Campinas, São Paulo. Mangia chi fa bene, bom prato de macarrão. Macarronada italiana, a melhor massa de toda a região. Estação Podcast, toda sexta-feira às 20 horas. Vem aí, o programa Arte e umas coisinhas a mais, com Zequeu Domingues, o jeitinho mineiro e as paixões do sertão, na sua telinha. Venha para Autocar Campinas, Avenida Mirandópolis 247, Vila Pompeia, Campinas. A menor distância entre você e o seu próximo carro é aqui. A vida é cheia de novidades para quem faz o intercâmbio. E a SM Tour International oferece essa oportunidade para você que não é descendente japonês e deseja vir para o Japão, estudar e trabalhar. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, mais 81 80 7957 7870 e realize o seu sonho. Um oferecimento: TV Estação Online e SM Tour International, sempre com você. Você está assistindo Uvas e Personalidades. Sem mais demoras, então, vamos falar então de uma uva que já comentámos, penso eu, mas de um rótulo diferenciado com uma história diferenciada para agregar de alguma forma e o valorizar. Cordero en Piel de Lobo, 2019, Malbec. Estamos a falar da Malbec, mas também estamos a falar de alguma forma de um espírito empreendedor de José Milán, um espanhol que veio para Mendonça, Val de Uco, em 2009 e que de alguma forma quis elaborar um projeto de produção de vinhos de média e alta gama. Nesse sentido, então, vou identificar primeiro o rótulo. O rótulo, lá está, Cordero en Piel de Lobo, o carneiro ou ovelha em pele de lobo. Há uma frase que José Milán postou que foi assim: nada é o que parece e a percepção é somente a nossa melhor habilidade. Desconfiai da ovelha que tinha um protagonismo especial no rebanho que sai por vontade própria. Cuidado, assim, porque a ironia é a sua melhor qualidade. Nesta questão é a ironia do produtor José Milán também pelo nome da vinícola, Mosquita Muerta. Mosca morta é o termo que se usa também em Portugal e em Espanha daquela pessoa que está num grupo que está afastada, que muita gente não lhe dá o verdadeiro valor perante o potencial que possa vir a ter. Ou seja, cai em descrédito somente pela postura. Mas, lá está, a Mosquita Muerta
a médio e longo prazo vai surpreender, porque é aquela personagem que se destaca de alguma forma e produz algo inusitado que o faz destacar do restante grupo. O que é, lá está, Cordero en piel de lobo. Foi essa a proposta de José Milán. Falando então agora da uva. Só um pequeno pormenor. José Milán, produzindo estes vinhos, estamos a falar de uma casta de 2019, em 2020 a produção dele, 70% da produção dele de vinhos de média e alta qualidade é consumida somente em Buenos Aires. Estamos a falar de um reflexo positivo do potencial de qualidade dos vinhos que são produzidos pela Mosquita Muerta. Portanto, pequenos pormenores da ovelha que saiu do rebanho exatamente com esse perfil de ironia. Mas lá está, com muito know-how, uma veia empreendedora e muito, muito inusitada para produzir vinhos de média e alta gama. Assim sendo, então, estamos a falar da Malbec. Este exemplar tem 13,5 graus de álcool. Estamos a falar de uma estrutura muito com uma individualidade muito própria. Tá? Estamos a falar de um jovem Malbec, assim, tem uma cor rudi profunda, tá? Tem uma acidez justa, tem taninos agradáveis, tem um final de boca bem prolongado. Então vamos a puxar no palato tons de tabaco, tá? Isso é interessante. Tons de tabaco também, tanto no palato como no olfato, tá? Tons de cacau, chocolate, tá? Mas neste final longo vocês vão se aperceber de frutas vermelhas silvestres, ameixa preta, ameixa vermelha. É muito, muito intenso nessa situação de frutas do bosque. 13,5, como eu já comentei, mas também tem uma questão que nos foi proposto pelos nossos amigos e clientes. Há a questão da harmonização. Propuseram-nos que, em vez de dar a proposta da harmonização básica, tá? Que é linear, é proteína, estrutura de vinho, lá está, no caso seriam carnes vermelhas, tá? E também queijos fortificados ou queijos bem encorpados. O grau de álcool que tem, 13,5, iria sugerir que houvessem essa categorização, digamos assim, do padrão do menu de harmonização da proteína. Carnes vermelhas, queijos encorpados. Sem mais demoras, então, estamos a falar, como eu referencio sempre, tá? Falemos da uva, tá? Como principal, ou personagem principal deste filme, tá? Vejam uma uva de bolso, que é uma Malbec, tá? Tem estruturas semelhantes. O que pode variar muitas vezes é a minerabilidade, tá? da estrutura, mas sendo a uva a mesma. Façam essa questão de explorarem as uvas dos vários países, tá? Dessa questão de ser fácil, acessível e de desmistificar exatamente a questão de harmonizações. Mais que eu aconselho sempre, dou essa referência, é assim, para além do rótulo, no contrarótulo, vem para facilitar sugestões. Vem a nomenclatura da adega, da vinícola, a uva, a área administrativa ou burocrática e sugestões de harmonização como a graduação alcoólica. Usem este pequeno truque, esta pequena sugestão, porque muitas vezes facilita na dúvida perante um prato. No prato, para facilitar, vejam a estrutura dos acompanhamentos. Acho que vai facilitar na questão da uva, que se quer uma uva mais estruturada perante um acompanhamento ou uma proteína mais estruturada, como aquela que nós sugerimos aqui para esta uva, que é a Malbec. Vocês encontrarão Malbec em toda a América Latina, portanto, na prateleira do mercado vocês irão encontrar esta uva. Preços acessíveis, preços mais salgados, como vocês dizem, mas isso tem tudo a ver com uma questão de marketing ou a questão de valores de produção que foram custeados. Até um próximo episódio. O coração bate mais forte quando se fala de música. E aqui na TV Estação Online tem o melhor do sertanejo para alegrar a sua alma e acalmar o seu coração. Conexão Musical, levando o melhor do sertão através da música sertaneja. Conexão Musical, conectado sempre com você.